Agora sim, a gente tem informações de Brasília porque a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, rebateu as declarações feitas pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Essas que você acompanhou agora durante o ato de Jair Bolsonaro no Rio. A Marília Ribeiro participa aqui com a gente, tais detalhes e informações a respeito disso. Pois não, Marília? Pois é, Nonato, em uma das falas do governador de São Paulo, ele acabou sinalizando que o presidente Lula teme disputar as eleições de 2026 com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E pelas redes sociais, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o presidente Lula já disputou 6 eleições e os pleitos que ele acabou perdendo, ele respeitou o resultado. Além disso, ela destacou que o presidente Lula não tramou golpe e nem atacou as instituições. Além disso, nesse mesmo post, Gleisi Hoffmann disse que Bolsonaro tem medo de prisão. Em outra publicação, a ministra destacou que pedir anistia antes de julgamento é confessar gravidade de crimes. Além da ministra Gleisi Hoffmann, nós também tivemos aí a manifestação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que também usou as suas redes sociais para poder rebater as falas de Tarcísio de Freitas. Ele disse o seguinte, que o objetivo da manifestação que aconteceu neste domingo no Rio de Janeiro foi para poder pedir anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Importante a gente trazer aqui, Nonato, que no próximo dia 25 de março, semana que vem, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também temos aí, nessa mesma levada de julgamento, o general Braga Neto e mais 6 pessoas que são investigadas por tramarem uma trama golpista, um golpe de Estado em 2022, ano que nós tivemos eleições que o presidente Lula foi eleito como presidente da República e em seguida nós tivemos os atos aqui do dia 8 de janeiro de 2023. E essas foram as respostas de Gleisi Hoffmann contra as palavras que foram ditas pelo governador de São Paulo, Nonato. Obrigado a Marília Ribeiro com informações para a gente na capital federal. E nós voltamos a conversar aqui com os nossos analistas de hoje, Deise Ciocari e também o Cristiano Beraldo. Ô Deise, a gente, claro, é uma guerra de narrativas, né? De um lado o Tarcísio, do outro a ministra também falando e claro que a gente vai continuar acompanhando isso durante um bom período até que chegue pelo menos a eleição. Por outro lado, Bolsonaro falou da possibilidade de 500 mil pessoas, chegou até a falar em 1 milhão, 500 mil, 400 mil pessoas. Não foi isso que a gente observou. E se havia alguma expectativa de que esse tipo de ato pudesse, de algum modo, pressionar integrantes para a análise do projeto da anistia ou até mesmo essa aceitação ou não da denúncia da PGR, não é esse tipo de clamor popular que vai fazer acontecer, né, Deise? Porque ficou um pouco aquém daquilo que se imaginava, ou não? Não, ficou sim, Nonato. Diferente de outras manifestações do ex-presidente, essa ficou bem aquém, né? Ainda mostra ele ali como um líder da direita, mas não teve a resposta que eu garanto que ele esperava, né? Até em vista das outras manifestações que ele promoveu, né? Então, isso mostra também um pouco de uma perda de capital político, né? E aí a gente tem alguns pontos bem interessantes para observar nessa manifestação. O caso a reação da Gleisi Hoffmann, né? Quando ela rebate o Tarcísio, demonstra que ela enxerga o próprio Tarcísio como um ator relevante na oposição, né? Então, a resposta dela, ela responde o Tarcísio, ela mira no Bolsonaro e ela acaba tirando a discussão para a crise jurídica do ex-presidente. Então, ela não quer centralizar ali no Tarcísio, né? Então, quando ela afirma que não é o Lula que tem medo de perder, mas é o Bolsonaro que tem medo da prisão, se eu não me engano foram essas as aspas dela, ela tira o foco da questão eleitoral e retorna para essa tese de que o ex-presidente ele tem contas para acertar com a justiça, né? Então essa estratégia ela é eficaz para o governo porque ela evita que se entre no mérito da popularidade do Bolsonaro, que é um tema muito sensível para a base petista, e ao mesmo tempo ela consegue manter acesa ainda essa discussão sobre as investigações que cercam o ex-presidente, que é uma pauta que movimenta ali a discussão política e movimenta principalmente o entorno petista, né? Então, o governo Lula, ele
tenta e deve tentar até o ano eleitoral desgastar essa imagem do Bolsonaro, já que o ex-presidente, mesmo não estando elegível, ele ainda influencia fortemente esse debate público e ele tem ainda poder de transferir votos mesmo com essa manifestação esvaziada, né? E aí tem o Tarcísio aí rondando o debate, a gente vai ter que ver como que ele vai se centralizar como um possível ator nesse cenário político, mas ele está, sim, gradualmente assumindo um papel de protagonismo. A gente precisa olhar essa questão do número de manifestantes presentes sob a ótica do porquê as pessoas saem de casa para protestar. Hoje, no Brasil, a gente está vendo a dificuldade das pessoas em comer a picanha, como lembrou o governador Tarcísio, né? A expectativa criada pelo governo atual foi uma, a realidade econômica, a realidade das famílias brasileiras é outra. Endividamento alto, inadimplência crescendo, juros altos que tornam as dívidas impagáveis. Então, tudo isso assola as famílias brasileiras e a gente precisa se perguntar qual é a parcela dessa população que percebe todos esses problemas que estão acontecendo no Brasil, que está disposta a sair de casa para manifestar em favor de alguma pauta. Que pauta é essa? O quanto essa situação dos presos de 8 de janeiro impactam a vida das pessoas comuns e o quanto essa pauta os estimula a ir protestar na rua. Eu diria que não é um percentual muito elevado e a gente viu isso nos números de pessoas presentes ontem. Mas tem um outro lado. Isso não significa que o ex-presidente Jair Bolsonaro só tenha apoio dessas pessoas. Diante de um governo que performa mal, que não está entregando melhoria na vida das pessoas, obviamente a missão de reeleição do atual governo ela é muito difícil. E o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece como um grande nome, o principal nome da direita nesse cenário. Claro que há a expectativa de que o desenrolar dessa acusação que ele recebeu sobre a trama golpista e como o processo deve caminhar no Supremo Tribunal Federal deve, ao que tudo indica, tirá-lo das eleições do ano que vem e aí será um ambiente que vai ser uma corrida para ver quem vai levar o apoio de Jair Bolsonaro. O meu palpite é que Jair Bolsonaro quer que este apoio se consolide no nome da própria família, porque ele precisará, ainda mais se o seu processo estiver avançado, ele precisará de apoio direto e muito comprometimento do próximo presidente para ele poder, eventualmente, se livrar dessas acusações.